Como sempre, as medidas e os materiais que a gente vai usar, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, tem um computadorzinho com link clicável, vocês clicam, qualquer dúvida vocês clicam e já vai direto para o link. Mas hoje eu vou deixar algumas medidas aqui para que vocês entendam melhor o tutorial. Então, para começar, a gente vai medir a nossa medida de... Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão começar medindo essa medida aqui, ó. É próximo do sovaco aqui, em cima dos seios. Tem os seios, vocês vão medir em cima dos seios. No meu caso aqui, deu 98. Isso vocês vão fazer essa medida e... tá? Vocês vão pegar, ó, e reserve aí, deu 98, reserve aí. A medida do elástico, ele pode ficar, ó, assim, não precisa puxar muito, senão ele fica desconfortável, tá? Mas também, ó, ele fica dessa forma o elástico, tá? E aí vocês vão cortar aqui próximo mesmo, essa é a medida do elástico. Então, meninas, a minha medida do elástico, não, o elástico eu já cortei, né, naquela medida que eu falei pra vocês, o elástico tá aqui, eu já cortei lá naquela medida e vou reservar o elástico aqui, depois eu vou mostrar pra vocês onde a gente vai colocar o elástico. Aí a minha medida de, acima lá do busto onde eu mostrei pra vocês, é de 98. Você vai pegar 98, vai dividir por 2, que vai dar 49. Aí você vai pegar e vai acrescentar 49 com mais 98, que vai dar 147. Isso lá no blog tá explicadinho pra vocês. Vai dar 147. Então a medida da minha toalha vai ser 1,47 m. Mas a minha toalha tem 1,48 m. Então eu vou deixar assim mesmo por causa dos acabamentos da toalha, tá? Então vai ter 1 centímetro a mais. Eu vou deixar assim mesmo por causa dos acabamentos da toalha. Então eu vou usar o valor total da toalha, não vou precisar cortar ela. Mas no caso de vocês, às vezes preciso cortar. E aqui ela tem 71 centímetros. Tá? Então vai dar certinho o que eu quero, é isso aqui mesmo. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu peguei uma fita de 5 centímetros, cortei, vocês podem usar fita de cetim, tem umas fitas de cetim bem bonita. Você não precisa fazer essa costura aqui, é uma costura a menos, desvirar e tudo. Mas como eu não tinha nenhuma fita de cetim, eu fiz com uma fita com retalho que eu tenho aqui em casa mesmo. Você vai dobrar a fita de cetim, eu cortei na largura de 5 centímetros. Vai dobrar ela aqui, ó, e vai passar uma costurinha, pezinho de máquina. Ela é até maior do que o comprimento, essa fita ela é maior aqui, ó, do que o comprimento da toalha, porque eu coloquei um pouco em excesso pra fazer o laço. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu já costurei essa fita, né? Se vocês tiverem fita de cetim, ou se vocês tiverem também viés, também fica bonitinho, mas eu acho que a fita de cetim fica mais bonito. Ó, a gente vai desvirar, né, até... Então, olha só, eu já passei, né, bem passadinha a nossa fita. Eu vou pegar uma das extremidades, qualquer uma, e vou dobrar aqui pra dentro, ó, pra dar o acabamento. Por isso que a fita de cetim é bem mais fácil, né, só vir costurar, não precisa fazer esse processo. Fazer o acabamento aqui, nessa beiradinha aqui, uma costurinha, tá? E aí você vai posicionar aqui, ó, bem próximo dessa costura. Tá? Desse jeito. Aí você vai posicionar aqui, aqui ela vai ficar bem próximo da costura e vai até aqui. Agora, por enquanto, eu não vou cortar essa fita minha, porque eu deixei ela a mais pra fazer o laço, mas aí o que eu vou fazer? Que eu vou deixar a medida dela lá no blog pra vocês. Aí o que vocês vão fazer? Vão posicionar aqui, vai passar uma costurinha aqui e vai passar uma costurinha aqui, tá? Detalhe, eu posicionei a costura na região central, na parte inferior. Então, ela vai ficar desse jeito. Eu disse que ia fechar essa costurinha aqui, nem fechei, né? Vou fechar aqui junto com a toalha, mas aí depois eu fecho. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar próximo dessa borda aqui, tá vendo? Não vou cobrir a borda, tá? Vou posicionar próximo a ela.
Vou fazer a costura bem na beiradinha, ó, e vou posicionando. Quem não tiver facilidade pode alfinetar primeiro, tá, gente? Mas aqui dá pra mim fazer. Vou jogar a agulha toda pro meu lado esquerdo. Vou cortar aqui, pode cortar próximo aqui, ó. Tá? Cortei próximo. Aí esse aqui eu não vou... Eu vou fazer assim com ele, ó. Vou dobrar ele pra dentro. Dobrei dessa forma, tá? E aí agora a gente vai terminar aqui, vai fechar aqui e vai continuar aqui do mesmo jeito que a gente fez o outro jeito. Deixa eu ver aqui. Fecha aquela partezinha que eu falei pra vocês que eu ia costurar antes. Bem na beiradinha, ó. Pode dar um retrocesso. Pronto. Peça encerrada. Tá? Ficou desse jeito no final. Tá bom? Então, meninas, a gente cortou sobre esse pedaço de tecido que a gente vai fazer o laço. Vou reservar ele. E agora a gente vai colocar o elástico. Como que a gente vai colocar o elástico? Ó, a minha toalha aqui tá dobrada em 4 partes. Eu vou dobrar ela só em 2 pra vocês verem, tá? Você vai pegar a toalha, vai dobrar ela no meio. Vai pegar um lápis mesmo, pode ser um lápis preto, tá? Ó, risca aqui, tá? E pega seu elástico, dobra ao meio também, ó, e risca também o elástico, tá? E aí você vem com o seu elástico e posiciona ele aqui, ó, posiciona seu elástico aqui. E vamos dar um pontinho zigue-zague, ó, ponto com ponto, tá? E vamos dar um ponto zigue-zague aqui, prendendo esse elástico aqui nessa parte. Depois a gente pega o elástico, leva ele até nessa extremidade aqui próximo. A gente não vai colocar ele aqui em cima, porque eu vou dar um pouquinho de retrocesso, pode ser que apareça aqui, né? Então eu vou colocar meio centímetro ali e vou posicionar o elástico, tá? E aqui da outra extremidade do mesmo jeito. Só que aí você vai colocar próximo ao acabamento da toalha para não sobrecarregar a máquina. E vamos dar ponto zigue-zague aqui, aqui e aqui no meio. Ó, por que eu costurei aqui no meio? Para que quando você estique, ó, ele não fique esticado a mais nem de um lado e nem do outro, tá? Fica um esticado certinho. Então agora a gente vai esticar ele lá na máquina e vai passar uma costurinha aqui na beiradinha prendendo o elástico. Por que eu tive todo esse trabalho? Por que eu não fiz um túnel, costurei e depois passei o elástico? E depois fiz zigue-zague aqui e depois fechei aqui. Porque o elástico, esse elástico, ele costuma fazer isso, ó. Ele costuma embolar e eu não gosto dele embolado, eu gosto dele esticadinho, tá? Vá ajudando a máquina aqui, puxando aqui, tá? Que pode ser que ela não queira costurar, porque você tá puxando o elástico aqui, tá? Puxa dos dois lados, ó. Puxe de cá e puxe de cá. A minha mão aqui não tá dando pra vocês verem que tá fora do alcance, né? Ó, tô puxando dos dois lados, aqui dá pra ver, ó. Tá? E aqui do mesmo jeito, vamos puxar da mesma forma, tá? Agora chegou na metade, você puxa até esticar totalmente de novo.
A gente costurou em cima, agora vamos fazer o mesmo processo embaixo. Aí... eu já passei uma costura em cima e passei uma costura embaixo e terminei. Aí, se vocês quiserem fazer um acabamento nesse elástico, como quando é para cliente, a cliente é pequenininha, porque aqui é a medida de 71. E eu sou uma mulher muito grande, de 71 para mim eu já acho que fica meio curto, né? Então, eu não quero perder esses 3 centímetros aqui. Mas se a cliente de vocês for menor, você vai esticar do mesmo jeito. Você vai esticar ela na sua totalidade, vai dobrar desse jeito e vai passar uma costurinha aqui embaixo para não ficar aparecendo esse elástico. Aí ele faz isso. Mas eu não vou fazer isso porque eu não quero perder esses 3 centímetros, tá? Então vai ficar desse jeito mesmo. O nosso botão tic-tac. Mas se vocês não tiver botão tic-tac e quiser colocar velcro, também pode colocar, só que o velcro é bom deixar um espacinho aqui entre o elástico para vocês costurar o velcro, senão dá trabalho para costurar depois. Ó, eu vou colocar aqui, próximo do meu braço, onde fica confortável para mim, ou para cliente, né? Aí, ó, o que eu fiz? Tá vendo, ó? Eu marquei 2 marquinhas aqui, que vai ser 2 botões, e marquei 2 marquinhas aqui, que será 2 botões. Pode ser em cima do elástico? Pode, não tem problema, tá, gente? E marquei aqui também 2 marquinhas e aqui também 2 marquinhas. Então, ou seja, meu botão vai vir aqui, tá? E vai ser aqui que eu vou colocar o botão. Eu não vou mostrar como colocar o botão pra vocês, deixar um cardzinho aí, onde eu ensino a colocar o botão tic-tac, então não tem necessidade, tá? Então eu já volto pra mostrar pra vocês como fazer o lacinho. E a peça já tá praticamente pronta. Meninas, olha só, eu já terminei aqui, ó. Coloquei os botões tic-tac, tá? E aí, depois eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou disposto lá, tá? Na verdade, ó, foi 2, 4, 6 botões tic-tac. Depois eu vou mostrar pra vocês no corpo como que ficou. Pode colocar o botão tic-tac por cima do elástico? Pode, não tem problema nenhum, tá? Só não pode deixar sem, que depois você já danificou a fibra do elástico. Não pode errar e falar assim, ah, eu não vou colocar aqui. Aí você danifica a fibra do elástico, não é legal. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vou reservar isso aqui que já tá pronto. Vamos fazer um lacinho. Então, meninas, vamos fazer o nosso lacinho. Você vai pegar um rabo de gato, vai passar por dentro e vai fazer um nozinho, tá vendo? Ó, rabo de gato não, né, gente? Rabo de rato. Eu já falei gato muitas vezes, né? Desconsidere isso daí. Aí você vai ajustando até onde você vê que fica bom e que o seu lacinho vai ficar fofinho e bonitinho. Depois junta as pontinhas, corta o excesso de pontinha, né, das 2 pontinhas, e depois você pega essa pontinha e dobra pra dentro, assim, ó, bem dobradinha, e depois você vai fechar isso com pontinha invisível, tá, gente? Ou então na máquina mesmo, bem feito, porque isso aí vai pra máquina de lavar, depois a cliente vai jogar isso na máquina de lavar e vai soltar, então tem que ser muito bem costurado. Aqui também, ó, na peça a gente coloca, posiciona aqui também, e também os pontinhos tem que ser feito à mão e bastante pontinho mesmo. Porque se você não fizer esses pontinhos bem feitos, a hora que a cliente jogar isso aqui, que é a primeira vez que ela jogar isso aqui na máquina de lavar, já era, né? Então tá bom. Terminei a nossa toalha. Como eu falei pra vocês, eu coloquei os botões, vou chegar mais perto, eu coloquei os botões aqui, ó, quase não dá pra ver porque eles é branquinho, ó. Aí eu vou abotoar aqui e aqui, e vou abotoar aqui e aqui. Vou mostrar de corpo inteiro agora, né? Gente, essa peça é maravilhosa pra dar de presente no Dia das Mães. Qual mamãe que não vai adorar ganhar um presente desse? Ou até mesmo a sua cliente vai adorar dar um presente desse pra mãe dela. Então, não vai embora antes de deixar o meu joinha ou de deixar aqui um comentário aqui pra mim. Eu só sei que você passou por aqui quando você deixa o comentário. Um beijinho pra todas e até o próximo vídeo.